sejam muito bem-vindos, pois a partir de agora a gente te convida mais para conhecer sobre o seu sorriso. E olha aí, cada ida ao dentista é uma tortura? Só de ouvir esse barulhinho aqui, ó, já te dá uma agonia? Mas saiba que quanto mais você esperar, pior pode ficar, hein? E é melhor aqui do que lá no Paquistão, onde o consultório lá é tão aberto que fica na rua mesmo, já pensou? A gente vai falar até sobre isso. E olha, fique ligado e saiba tudo o que você precisa para cuidar bem do seu sorriso. Aqui no estúdio nós temos o dentista Jenner Martins de Souza Borges, olha o tamanho do nome do homem, e o consultório já está aberto porque ele vai responder todas essas perguntas para a gente e você vai ficar muito mais informado. Vou explicar para vocês aí de casa por que a gente chamou o Dr. Jenner. O Dr. Jenner, ele é clínico geral e cirurgião, então é justamente isso, é nele que você vai e aí ele vai dizer ou se ele consegue resolver o problema ou para qual especialista que você vai. Então eu queria muito que o senhor tenha uma visão mais geral, né? E hoje a gente aqui trabalha com um programa de medicina, a gente sabe que tem o cara, você vai lá, não, mas eu sou especialista da unha, do mindinho da mão esquerda, da mão direita é outro. Então a gente queria justamente esse panorama geral, assim, sobre a odontologia, o que mais chega no seu consultório, no seu dia a dia para o senhor atender. Olha, hoje eu atuo como clínico geral já há 10 anos, mais de 10 anos, e assim, o clínico geral é o que movimenta a odontologia brasileira, que é uma das maiores odontologias do mundo, se não a maior. Os dentistas brasileiros são referências mundiais. Nós somos referências mundiais. E no meu consultório, e acredito que na maioria dos consultórios do Brasil, para mim, o problema que mais acontece é a falta de informação básica. Olha... O paciente chega no consultório, ele tem uma cárie, ele tem um dente que precisa ser feito um tratamento endodôntico, um tratamento de canal, mas ele não sabe qual modelo de escova que ele tem que usar, quantas vezes por dia ele deve escovar, qual modelo de fio dental ele tem que escovar, mas como assim, tem fio dental diferente um do outro? Tem, existem algumas formas diferentes de se usar o fio dental, tudo isso, e esse é um problema, acredito que não só na minha área, né? Em outras áreas também, a informação básica. E aí, o que acontece? A pessoa chega lá, mas o probleminha assim é cárie mesmo e gengiva, é esse que Olha, mais chega? Essa falta de informação ela vai levar a os N problemas da odontologia. O principal problema hoje da odontologia, cárie, aí vem gengivite, que é a inflamação na gengiva, vem o bruxismo, que é o apertamento e o ranger dos dentes que leva ao desgaste, a hipersensibilidade dentinária, que pode desencadear para outros problemas maiores, como por exemplo, falta de sono, às vezes dificuldade para manter o foco, tudo isso por sensibilidade dentinária. Sério? Então, e o que dá esse negocinho? A gente até tem ali, né, tá passando bem agora, quando a gente toma o gelado ou o quente, dá essa coisa. O que é isso? O que provoca isso? Nosso dente, Otávio, ele é sensível, ele tem dentro dele inervação. Assim como nós encostamos aqui e sentimos, no dente, se a gente encostar, a gente vai sentir. Porque lá dentro tem inervação, tem vaso sanguíneo, ele é irrigado por nervos e por sangue também lá. Com isso, se tem nervo, você vai sentir dor, né? Quando o dente está saudável, normal, tudo ok, está tudo coberto pelo esmalte do dente, pela dentina, ou por uma restauração, por uma prótese, está coberto. Se você tem um desgaste desse esmalte, começa a aparecer a sensibilidade dentária por conta da exposição da dentina. Tem algumas imagens que nós vamos mostrar aqui que mostram as características do dente, né? O dente ele é dividido em várias etapas, ó, lá no meio do dente tem a inervação, tá vermelhinho assim, porque é o que a gente chama de polpa, né? Que os endodontistas aí, que são os dentistas especialistas em canal, para o pessoal entender, é nesse vermelhinho aqui que eles trabalham, é tratando essa parte aqui. É por isso que tem essa parte mais compridinha, por isso que eles vêm com aqueles... Com agulhinha. Aquilo aí... Aí já entra um tabu, viu? Tratamento de canal não é para doer. Não é? Não. É para doer se não tratar. É que às vezes é igual a anestesia local, assim, né? Você... Até não é exatamente uma dor, mas você sente lixando ali dentro, né? Sentir um pouco pode ser comum, mas sentir dor durante o tratamento não é para acontecer. E eu queria até te dar uma pausada nessa imagem aqui, que o que acontece quando você realmente, a gente estava falando ali no começo, né, de deixar para depois.
Ah, eu tô com um probleminha, vou deixar para depois. Essa imagem mostra claramente um dente que foi deixado para depois, né? Aconteceu, aí o paciente vai na farmácia, compra um anti-inflamatório, toma, a dor melhora, ele deixa isso para depois. Passa 2, 3 meses, volta essa dor, ele toma um analgésico, a dor melhora, ele deixa para depois. A cárie, ela vai consumindo a parte da coroa do dente, que é essa parte que fica para fora da gengiva, e o dente começa a escurecer. Todo esse pedacinho aqui que vai escurecendo. Nem sempre o dente escurece. Às vezes a cárie entra por um buraquinho bem pequenininho e acontece o que a gente chama de cárie oculta. Você olha no dente, não tem nada, mas tem um buraquinho ali que por lá entrou um problema. Quando ele chega na polpa, a cárie é bactéria. Então, dá uma infecção bacteriana na polpa do dente. Essa infecção bacteriana vai vir lá para o ápice, para a ponta do dente ali, e isso pode causar vários problemas. Nesse caso aqui, essa infecção veio a furo. Apareceu uma bolinha ali, ó, na gengiva do paciente. Se for uma região superior, pode se desenvolver uma sinusite, pode desenvolver vários problemas por conta dessa infecção que está ali. Assim que se pegar aqui assim, já está bem pertinho, né? Pode dar infecção de ouvido, E por aí, conta desse problema. Eu lembro que tinha um pessoal que usava muito antigamente uma ampola, e esses dias eu vi que ainda existe isso, um tal de passajá, 1 minuto, uma coisa assim, acho que é novocaína. E usar aquilo é perigoso? É um anestésico. O que o anestésico faz? Ele bloqueia a sensibilidade do seu nervo. Ele vai lá no neurotransmissor do nervo, local, e bloqueia, para ele não enviar o sinal para o cérebro que você está sentindo assim, dor. Esse pedacinho aqui, ele já não... Ele já bloqueia aqui. aí. E aí? Tratou o problema? Não. Ele melhorou a dor. O sintoma, se você está em algum lugar que não tem como eu procurar um cirurgião dentista, não tem como eu posso utilizar isso, deve, porque ninguém deve ficar sentindo dor. Mas é algo para passar momentaneamente. Se funcionar, porque tem casos que não funcionam. No caso, esse aqui, provavelmente, quando tem uma infecção assim, ele não funciona. Sim, você vai aplicar aqui em cima, né? Teria que enfiar ele aqui embaixo para ele ter algum... Justamente. Ah, então. Uma coisa que eu queria até perguntar, que o pessoal pergunta muito e os dentistas eles falam, não, porque você tem que escovar e dente da criança você tem que escovar, porque 2 horas depois já começa a criar colônias de bactérias e pode acabar com o dente. E aí eu pergunto o seguinte, antigamente que a gente não tinha escova de dente, se fosse realmente tão frágil assim o nosso dente, ninguém antigamente teria um dente na boca, né? Esse é o ideal, né? A família inteira escovando junto ali, feliz, fazendo o momento da escovação um momento feliz. Como que funciona, teoricamente, o processo de formação de cárie? Ele começa pelo biofilme dental. O biofilme dental é uma camadinha bem fina, extra fina, que vai grudando no dente. Essa camada já é o quê? Saliva e bactéria e o que mais você tiver na boca, carboidrato dos alimentos, outros nutrientes para a bactéria, digamos assim. O biofilme dental, ele se forma ali em média de 2 a 4 horas. Depois do biofilme dental, de 4 a 12 horas, começa a se formar a placa bacteriana. A placa bacteriana já é um potencial cariogênico maior e um potencial de se tornar um tártaro, que é outro assunto que nós podemos falar daqui a pouco, maior também. Se ele partir ali, se for para o caso de cárie, ela vai causar um problema no dente. Então, 12 horas. A placa bacteriana, a gente pode focar aí em 12 horas. Tem até um mito aí, alguns dentistas concordam com isso e outros não. Qual que é o mínimo do mínimo necessário para escovar os dentes? No dia que eu estou muito corrido, doutor, hoje eu não consegui, no serviço estava muito corrido, saí cedo, voltei à noite, vou dar cárie porque hoje eu escovei 2 vezes no dia? Se for eventualmente, não. Porque o biofilme dental, a placa bacteriana, melhor dizendo, demora-se 12 horas para se formar. Tem até uma propaganda de uma grande marca brasileira, excelente marca inclusive, que é Total 12. Mas não é porque tem uma substância lá que demora 12, que protege o dente por 12 horas. É porque o dente demora 12 horas para se começar a ter um problema real no dente. Real. Ideal de 4 em 4 horas. Porque o biofilme dental já causa, assim, mau hálito, começa a causar algum probleminha ali na gengiva, talvez para um paciente que tem sensibilidade, ou para um paciente que já tem uma cárie formada inicial, se ele remove o biofilme, a tendência dessa cárie é não aumentar. Então o ideal é de 4 em 4 horas. Mas
de 12 em 12 horas, de vez em quando, eu costumo dizer para os meus pacientes assim, de vez em nunca, pode acontecer assim, de ficar uma essas eventualidade, 12 horas. uma viagem, alguma Isso. coisa assim. Que Mas é o mais ideal, complicado. lembrando, foco no ideal, de 4 em 4 horas. E o tipo de escova influencia? Que a gente vê escovas duras, escova que tem umas borrachinhas, escova que só tem pelinhos, tem tudo que é tipo de escova hoje no mercado, chega a dar um tilt na cabeça, assim, Eu confesso que é bom pra mim. Eu confesso que até eu fico perdido quando eu vou comprar escova, porque tem tanta opção e já teve vezes de eu chegar num atacadista e ter uma prateleira enorme ali de escovas e eu não encontrar uma escova boa. Sério? Por quê? A escova boa, vamos dizer assim, vou usar uma força de expressão, que para 99% dos brasileiros, 99% da população, é aquela escova simples. A mais simplesinha que tem no mercado. Se você jogar escova simples no Google, vai aparecer lá uma escovinha bem simples. Aquela que tem as cerdas planas, aquela que tem as cerdas macias, aquela que, sabe quando é uma cerda uma mais alta, uma mais baixa, para limpar, não precisa. As cerdas planas, macia, a cabeça da escova arredondada, o cabo da escova liso. Isso é opcional, porque se o cabo é liso, ele vai juntar menos bactérias, vai deixar a escova guardada, se tem borracha no cabo, vai reter mais sujeira. Então aquela escovinha mais simples, parecida com essa que está aparecendo na tela aí. Olha, essa aí é boa, hein? Já dá para economizar, que essas escovas mais emborrachadas, não sei o que, cabeça oxi, parará, isso aí custa uma fortuna, já gostei da dica, hein? Tem uma escova que eu proíbo os meus pacientes de usar. Sério? É aquela que tem borracha no meio das cerdas. Eu tive um problema relativamente com a paciente por conta disso. A paciente eu fiz umas lentes de contato nela, e ela mudou para a Europa, e estava tendo problema nas lentes. Eu falei, peraí, me manda uma foto da sua escova. O que ela me mandou era bem aquela que tem as borrachinhas. Essa aí eu proíbo meus pacientes de usar. Os meus não vão usar essa escova, sem nada de borracha no meio das cerdas. Eles têm uma teoria que vai massagear a gengiva, que para pacientes com gengivite e tal, mas na prática eu não tenho observado isso. É a escova mais simples. Nossa. Às vezes você compra ali um packzinho com 4, 5 escovas, vai sair bem mais em conta. Nossa, muito bom. E a questão agora, vamos aproveitar que a gente está nessa parte aí e fala do fio dental. Porque tem fio dental, tem fita dental. Fio dental extra fino. A fita extra larga, né? Quase uma fita tape que bota assim. E tem também aqueles limpadores interdentais, que é de um palitinho assim, com escovinha dentro. Para que serve cada um deles, assim? Que às vezes também a gente chega lá no mercado e fica, ai meu Deus, vamos pegar o da promoção mesmo. Vamos falar sobre vamos englobar então a higiene bucal total. Hoje existe enxaguante bucal, fio dental, escova e creme dental. Enxaguante bucal é necessário? Para a maioria dos casos não. Posso usar? Pode, desde que seja, todos os dias pode usar. Uso 3, 4 vezes por dia. Desde que seja sem álcool e que não seja esses com clorexidina e algumas outras drogas que vão ser bactericidas, né? Porque isso no dia a dia vai atrapalhar. Então, um enxaguante bucal comum, sem álcool. Pode usar todos os dias. É necessário? Normalmente não, mas pode usar. Fio dental é necessário para todo mundo. Ah, mas eu tenho 2 dentes na minha boca, eu preciso passar o fio dental neles? Sim, você precisa passar o fio dental neles. Porque o fio dental ele limpa em 2 regiões que a escova não limpa. Que é na região interdental, que é entre os dentes, quando está encostado ali, e na região subgengival, que é abaixo da gengiva, certo? Você desce o fio dental, pressiona ele contra um dente, limpa abaixo da gengiva, volta, pressiona ele contra o outro dente, limpa abaixo da gengiva e volta. Aí você tira o fio dental desse espaço. Não, mas eu passo rapidinho aqui, pronto. Isso. Não é só aquele negocinho de ficar arremessando o resto de carne no espelho, assim. Não. Fio dental não é para tirar pedaço de carne. É para limpar entre os dentes e abaixo da gengiva. Olha aí, Ele vai remover o pedacinho de carne que está ali. Para mim, quanto maior o pedaço, mais eu fico orgulhoso. E aí a gente tem o fio dental comum, que é um fio dental comum, aí ele tem ele com flúor, com sabor. Beleza, ok. Comum, mais simples, é indicado para a maioria das pessoas. Pacientes que têm os dentes muito colados, muito juntos um no outro, que não consegue passar o fio dental comum, ele vai utilizar o fio dental extra fino. Pacientes que têm os dentes mais largos e quer fazer uma higienização um pouco melhor, pode utilizar a fita dental. A fita dental extra larga, muito relativa, assim, só se for um caso muito extremo. Porque a fita dental em si normal, ela vai conseguir fazer essa higienização.
Eu gosto dessa sequência. Fio dental, escova e escovação. Fio dental antes da escovação. Então, se o fio dental tem flúor, não vejo tanta necessidade, porque o creme dental que nós vamos utilizar, ele já tem o flúor. Doutor, toda vez que eu passo o fio dental, minha gengiva sangra. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no consultório. E aí, eu devo parar de passar o fio? Vou usar um exemplo. Doutor, comecei a treinar. E aí meus músculos estão tudo doendo, eu vou parar de ir na academia. Não é assim que funciona. Não, vou continuar indo na academia para eu me adaptar àquilo ali. A gengiva é um tecido mole e ela se adapta. Às vezes, quando você não tem o hábito de passar o fio dental regularmente, passou a primeira vez e os dentes ficam todos abalados. Parece que vai cair tudo. Eu falo, nossa, meus dentes ficou tudo abalado, vai cair. Não, não vai. Você vai se adaptar, dá uns 2, 3 dias, você já não está sentindo mais nada. Fio dental é para ser utilizado sempre antes da escovação, sempre antes de todas as escovações. E essa questão de você realmente ter sangramento gengival e ele continuar? Aí nós entramos para o outro problema da gengivite, que nós vamos citar ele daqui a pouquinho, porque assim, sai sangue de vez em quando é normal. Eu costumo falar, não, sinal que está vivo. Você está bem, está saindo sangue irrigação. Um pouquinho de vez em quando, beleza. Não, mas sai sempre muito, aí entra o problema da gengivite, que eu quero comentar sobre ele. Essa imagem aqui, ainda sobre o fio dental. Lembrem-se sempre, pessoal, de passar o fio dental atrás do último dente. É o local mais esquecido, é um lugar que não junta sujeira porque não tem nada lá para juntar e o pessoal não passa. E é um local que tem ocorrido muitas cáries nessa região atrás do dente por conta de não passar o fio dental ali. Ah, então só varre na parte entrada da frente e aqui, os fundos deixa... E onde tem carne, né? Pra tirar. Não. Passa o fio dental em todos os dentes, inclusive atrás do último dente. Ok, o fio dental extra fino, fita. Vamos para a escova. Como eu já expliquei, a escova normalmente é a mais simples e escova macia. Pacientes que têm hipersensibilidade dentária, que é a sensibilidade dental, que tomam um gelado e dói o dente, que tomam algo quente e dói o dente, escovas extra ou ultra macias, se o dentista indicar. Não, meu dentista não falou nada, usa escova macia. Outra coisa que eu falo muito para os pacientes, para eles entenderem e focarem, mentalizar na cabeça. A gente tem uma marca de vasilhas de plástico predileta no mundo inteiro, né? E você nunca vai limpar a sua vasilha de plástico ali com o lado mais áspero da bucha. Por que você quer limpar os seus dentes, que é para durar... Essa vasilha é para durar 25 anos. Seus dentes é para durar a vida inteira. Por que você quer limpar os seus dentes? E se cuidar, dura, né? Dura. Com a parte mais áspera da escova, com a escova dura. Escova macia. Eu ia perguntar porque tem algumas pastas de dente que prometem reduzir essa sensibilidade. Isso funciona ou é só marketing mesmo? Vamos pular aqui para a parte do creme dental. O creme dental ele é necessário hoje você consegue fazer uma higienização sem creme dental? Nossa, esqueci meu creme dental, viajei, tô aqui, não tem como. Sim, consegue pegar a escova e limpar o dente. Mas assim, o ideal é que se use sempre o fio dental, o creme dental. Fio dental, escova e creme dental. Esse é o pacote de sempre. Creme dental tem vários tipos também, que eu também às vezes me perco na hora de comprar. Voltando naquela força de expressão, para 99% dos meus pacientes, eu indico creme dental comum. O que você mais gostar, desde que não seja muito abrasivo, por exemplo, creme dental com carvão ativado. E se você não tem sensibilidade, pode até utilizar um para clareamento em si. Mas ele não vai clarear o seu dente efetivamente como um clareamento dental. O creme dental para dentes sensíveis, ele funciona muito bem. Tem uma imagem que mostra uma imagem do dente com um corte do dente lateral aqui. Sim. Naquela imagem a gente consegue ver, a hora que passar ela aqui. Não, é uma outra imagem. Isso, é uma que aparece ele, né? O corte dele. É essa imagem aqui. Aqui no meio nós temos a polpa, onde é que tem a inervação, tudo, base sanguínea. Que quando é feito o tratamento de canal, é porque isso aqui é um canalzinho, ó. Por isso que chamamos de tratamento de canal. O nome técnico... São os canais que levam, né, realmente. O nome técnico é tratamento endodôntico. Aqui, essa parte rosada é a dentina. Tá vendo que tem vários risquinhos? Esses risquinhos aqui, eles são, microscopicamente, ele tem vários buraquinhos. Onde os fluidos aqui da polpa irrigam toda essa dentina.
E a parte branca é o esmalte, da raiz para baixo é o cemento. Mas sim, vamos focar aqui no esmalte, que é a parte que a gente fica para fora da gengiva. Se você perde o esmalte do dente, a dentina fica exposta. E esses micro buraquinhos que tem na dentina, os fluidos vão jogar tudo que você colocar na boca de gelado vai contrair esses fluidos. Colocou quente, vai expandir esses fluidos. Isso causa dor. Por isso que o creme dental para sensibilidade, como que ele funciona? Ele tampa esses buraquinhos aqui da dentina, os canalículos dentinários, nessa parte mais superficial onde está exposta. Às vezes o paciente tem uma trinca no dente e com isso o esmalte expôs ali um pouquinho essa dentina. O creme dental para sensibilidade vai melhorar. Ah, ele vai tipo ser um cimentinho ali, uma massinha corrida. Justamente isso. O problema entre aspas, né, é que ele não dura para sempre. Mas você pode utilizar ele sempre. Pode usar ele a vida inteira, ele não vai te fazer mal. E foi até uma moda agora, esse creme, pasta de dente com carvão ativado. Foi. Então, mas o que significa alta abrasividade, assim? Nós temos o carvão ativado e temos as micropartículas polidoras. Vai estar escrito lá. As micropartículas polidoras é tolerável para a maioria dos pacientes. O carvão ativado eu já não indico de forma alguma. Os estudos que nós temos, assim, são mais confiáveis, eu não indico justamente por conta desses estudos. Os estudos mais confiáveis, eles mostram que não tem efetividade dos benefícios e os malefícios, por exemplo, desgaste do esmalte, manchamento, escurecimento superficial, eles são maiores do que os benefícios. Nossa, quer dizer então que tem... Já tive paciente no meu consultório, tem até a postagem lá no meu Instagram, paciente falando, seu dente está manchado, faz quantos... Por que ele está assim? Olha, doutor, comecei a usar um creme dental com carvão ativado faz 2 semanas. E o dente mancha. Não foi o dente em si que manchou, mas como ela tinha uma camadinha bem superficial ali de tártaro, esse tártaro manchou. Porém, se ela deixa essa mancha lá, aí a dentina e o esmalte eles vão absorver isso aí com o tempo e vai estar escurecendo o dente. Nossa, quer dizer então que esse carvãozinho ele gruda... Gruda ali em volta. Ah, eu queria te perguntar então qual que é a diferença entre a placa e o tártaro. A placa bacteriana ela é algo mais fácil, mais de ser removida, é algo mais pastoso. É uma plaquinha que se você escovar bem ela sai. O tártaro ele já é essa placa calcificada. Tanto que ele é um outro nome técnico dele que é cálculo dental. Olha aí. Porque ele é uma pedra de bactérias. Uma pedra de bactérias e dejetos alimentícios que a gente tem na boca. E ela fica grudada de uma forma que só consegue remover no cirurgião dentista com um procedimento chamado raspagem. Que é falando abertamente assim, os colegas não gostam de falar assim, mas é uma limpeza mais profunda. Né? Sim, Fazer uma raspagem para remover esse tártaro que está grudado ali. O tártaro é isso aí, ó, vem com a curetinha e faz essa raspagem removendo. Essa cureta com ultrassom é excelente. Faz um barulhinho parecido com o da caneta da turbina lá, mas é muito melhor do que ficar raspando manual. Sim. Melhor para o dentista e principalmente para o paciente. Mas, e depois acaba ficando sensível, né? Quando tira toda essa camada aí, o dente, olha, voltei. Vamos pensar aqui, por que fica sensível? Quando você tem o acúmulo de tártaro, a gengiva diminui. Porque dois corpos não podem utilizar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se você tem ali acúmulo de tártaro, a gengiva vai cedendo, vai expondo a parte do dente onde é que é mais sensível, a parte da raiz, a parte da junção entre a coroa e a raiz, onde é que é uma parte mais sensível. Expôs essa parte, é para ficar sensível, só que o tártaro está cobrindo ali. No momento que você vem e remove esse tártaro, a tendência é ficar sensível. Que na maioria das vezes, se for algo assim suportável, o creme dental para sensibilidade vai estar ajudando. Vai segurar, vai segurar. E a gengiva, ela dá uma voltadinha pro lugar? Normalmente, se for pouca coisa, sim. Mas tem alguns casos que ela não volta. Quando ela não volta e ficou muito exposto, aí a gente parte para 2 princípios de tratamento. Um deles, se não está afetando a parte estética nem estrutural do dente, a gente mantém a gengiva ali e faz uma restauração cobrindo essa parte, com a resina mesmo, a mesma massinha, aquela resina branquinha que a gente utiliza para fazer uma restauração de cárie. Vou ali e cubro essa parte onde é que está exposta. Vai melhorar a sensibilidade, vai ficar um dentinho bonitinho. Se eu sorrio, preciso voltar essa gengiva, aí a gente encaminha para o especialista em periodontia,
para ele estar fazendo um enxerto gengival, para retornar essa gengiva. Que é algo que normalmente dá certo e, assim, fica muito bom o tratamento quando é feito com um especialista. Eu até queria voltar um pouquinho no tempo agora em relação ao cuidado, né? Que a gente tem algumas imagens de alguns tratamentos dentários antigamente, né? De como eram os dentistas antigamente. E era mais ou menos isso. Isso são todos retratos famosos, Sim, mas de procedimentos reais. Né? Então, olha o que é isso, né? Eu adoro. É uma delicadeza, instrumentos extremamente precisos, né? Umas boticas desse tamanho. Não. E olha a cara de felicidade e satisfação desse paciente, incrível, dá para ver, né? A alegria. E, assim, o cuidado zero, né? Você lavava um pouquinho a mão aqui, já pegava com o sangue do outro lá e já botava. E a gente fala muito de evolução, assim, de tratamento, mas acho que a gente ficou muitos anos nesse tipo de tratamento, né? Agora que a gente, vamos dizer, de 50 anos para cá, a coisa deu um salto monstruoso. Mas quando eu era pequeno, ainda tinha um cara lá na cidade do interior, lá que eu cresci, lá em Teutônia, que quem não tinha dinheiro para ir no dentista, ele era um açougueiro que ele arrancava o dente. Ele ele não fingia que era dentista, ele só arrancava o dente. Olha. E era engraçado que ele tinha cliente. E como você, assim, você, apesar de ser jovem, você já percebeu uma mudança de quando você começou a atuar até agora? Com certeza. A odontologia, ela surgiu na barbearia. Por isso que essas imagens aí. Os primeiros dentistas não eram médicos que quiseram virar dentista, eram barbeiros, que o pessoal estava ali na cadeira do barbeiro e falou, nossa, arranca esse dente meu aqui. Foi assim que surgiu a odontologia. E arrancava o dente. A principal evolução da medicina, para mim, as duas principais evoluções da medicina foi o surgimento dos antibióticos, né, para tratar infecções, e o surgimento da anestesia, que com a anestesia você consegue realizar procedimentos muito mais invasivos com o paciente tranquilo e tudo mais. A partir do momento que surgiu, que foi a evolução da odontologia, surgiu a anestesia, surgiu essa preocupação com bactéria e tudo mais, a gente saiu desse tipo de medicina, de odontologia, de tratamento de saúde e foi para algo mais sério. Hoje, a odontologia está muito moderna. Hoje nós temos odontologia digital, hoje nós temos equipamentos muito modernos que dentro de um dia eu consigo realizar um tratamento que antigamente eu falo 10 anos atrás. Exato, é porque está muito rápido, por isso que eu até queria perguntar 30 isso. dias para terminar, hoje eu consigo fazer em 40 minutos, 1 hora, dependendo do tratamento. Quando eu comecei a atuar, eu não sabia nada de odontologia digital, por exemplo. Depois de alguns aperfeiçoamentos, algumas coisas, a gente conseguia terminar, por exemplo, um tratamento de coroa, que é quando a gente faz aquela coroinha de porcelana em volta do dente todo, em 40 minutos, começar e terminar o caso. Graças à odontologia digital, com o paciente na cadeira ali, em vez de eu fazer aquela moldagem, eu faço um escaneamento no computador, em vez de eu mandar isso para o protético em outro lugar, às vezes o protético está na clínica, ou eu mesmo vou lá no computador, planejo o dente no computador e freso o dente numa fresadora 3D. Ou imprimo numa impressora 3D. Faço o polimento e jacimento. A gente até mostrou aqui que já estão imprimindo fígados e outros órgãos em impressora 3D. Agora, dente é a primeira vez que eu ouço que tu já dá para fazer. Tem os dois passos. Tem a parte de impressão, quando você vai se fazer, normalmente utilizado mais para dentes provisórios ou provisórios mais longos. Você imprime o dente, dá o acabamento em manual e cimenta. Em resina, normalmente. E quando é para se fazer em porcelana, que é um material mais resistente, mais nobre, ele normalmente é fresado, é o contrário. Começa um bloquinho, você vai desgastando aquele bloquinho até virar o dente. A diferença de imprimir para fresar o dente em si. Mas são duas tecnologias que nós temos aí que agrega muito na odontologia hoje. E hoje em Goiânia nós temos laboratórios, fala, nossa, mas eu não tenho scanner, meu dentista não tem scanner. Temos laboratórios que você agenda, o laboratório vai lá e escaneia para você. Você não precisa ter o equipamento no consultório. No consultório. Até porque dependendo do teu fluxo, né, não vale a pena. Questão de fluxo. Mas eu queria, engraçado que a gente estava falando de muito tempo atrás, mas eu dei uma pesquisadinha no como é que é o tratamento de dente lá no Paquistão. Eu dei uma olhadinha na Índia
no Paquistão. Olha E aí. aqui você está vendo um dentista paquistanês trabalhando aí a pleno vapor. Olha aí, ó, Essa já é resina tá... acrílica. Isso, no meio da rua, olha. No meio da Isso, rua. isso é que é consultório aberto, o resto é bobagem, gente. Isso aí é aberto mesmo. Aí, isso é um dentista lá no Paquistão. Quer dizer, a gente, apesar de aqui, como você falou, os dentistas brasileiros são referências mundiais, né? Tanto que a gente teve até episódios de ciúme lá em Portugal em relação a isso, um tempo atrás, né? Que os dentistas brasileiros estavam comandando lá em Portugal, o povo de lá deu uma reclamada. E ao mesmo tempo, esse vídeo não é antigo, esse vídeo é do ano passado. Esse vídeo foi feito ano passado. Né? Então isso existe ainda. E eu sou testemunha disso, vou falar um caso até, uma vez eu estava em Lima, no Peru, a gente estava, Paquistão, isso é coisa de lá, não. Eu estava andando em Lima, capital do Peru, aqui o país, né? E aí eu tô passeando lá, eu olho, tem uns tapumes assim, quando eu vejo... Sabe quando a gente dá aquela voltada assim, que a gente não acredita no que a gente vê, com aquele meio de filme? Um camelódromo de instrumentos odontológicos. Aí eu não aguentei, eu entrei, né, comecei a andar, e era ali cadeira, tudo, mas tipo, parecia essas feirinhas mesmo, parecia que você estava dentro da feira hippie, só que ao invés de vender roupa, eram as broquinhas penduradas, era cadeira, tudo, e lá no fundo chegava, ainda tinha 4 baias, mas não chegava a ser nesse nível, pelo menos tinha cadeirinha ali, e o pessoal atendendo lá no fundo, assim, água suja passando, aquela coisa toda, e o cara ia lá, não tinha, olhei, não tinha pia para lavar a mão, tá? O profissional ali saía de um, entrava no outro, então todo mundo trocando bactéria. E por que a gente tem essa louca divisão assim, entre a odontologia aqui, que o Brasil é país de terceiro mundo, tanto quanto o Peru, né? Por que aqui no Brasil a gente consegue ser uma ilha de excelência na odontologia? O Brasil, ele, quando se trata de medicina no geral, de tratamento de saúde, ele é um país muito evoluído, né? Nós somos referência em tratamento de câncer, nós somos referência em tratamentos dentários, nós somos referência em tratamentos de várias áreas. Tratamento ocular, o Brasil é referência em muitas coisas nisso. E na odontologia não é diferente. Somos referência mundial. Essa questão de higiene, de costumes desses países, realmente é algo que me choca. Assim, você olhar e falar, nossa, ainda existe isso hoje, mas eles sabem que isso pode dar problemas sérios. Talvez uma realidade que não conseguem sair disso por uma questão financeira e tudo mais. E assim, acredite se quiser, tem locais no Brasil que tem uma odontologia bem parecida com essa. Bem parecida. Onde você pega uma prótese total, uma dentadura, numa banca, olha, se encaixa em você, enfia ela dentro do copinho ali, com água, limpa, seca e testa. Não, essa não ficou boa. Limpa no copinho e põe na banca de novo. No Brasil existem alguns locais... Camelô de dentadura. Já ouvi falar. Ué, mas a gente vai no camelô e tem óculos lá, né, para vender, por que não dentadura também? Se você não dá a mínima para os seus olhos, por que vai dar para os seus dentes, né? Eu imagino o tanto que isso deve incomodar, porque uma prótese total hoje, uma dentadura, feita sobre detalhes e detalhes, onde eu moldo o paciente uma vez para fazer uma moldeira personalizada, moldo esse paciente de novo com material de extrema precisão, vaso com gesso de extrema precisão, dentro de um período X, porque se eu passar vai distorcer milímetros. O protético pega esse material, faz todo o trabalho, eu testo antes de terminar, coloco na boca do paciente. Tem paciente que tem que fazer 10 ajustes, porque está incomodando, porque está machucando. Aqui esse pedacinho. Agora você imagina o paciente que vai lá e pega numa banquinha e testa. Isso deve incomodar demais. A pessoa tem que ser guerreira para usar uma prótese. Tem que querer muito poder sorrir, tem que querer né? muito. Mas... E a resina acrílica, que é o material utilizado para fazer dentadura ali, eu costumo falar que ela cola em tudo, né? Então você consegue modelar ela ali fácil e encaixar, mas assim, ela incomoda. Incomoda, não vai ter o mesmo. Não. Eu tenho uma curiosidade que depois eu quero tirar. Por que todo dentista sabe que a gente não vai poder responder e fica falando com a gente? E o cara tá... pois é, não sei o que, ontem... Não vou te responder, que mania é essa? Eu adoro isso, cara, adoro isso. Você faz isso no seu consultório? Eu faço isso. Eu tenho que confessar, eu faço isso no meu consultório. Já tomei bronca do meu irmão, que também é dentista, o Dr. Jason, que é dentista lá em Iporá. Eu tomei bronca. Você fica conversando com os pacientes, o paciente não pode responder, fica agoniado. Mas, primeiro que tem um motivo, uma explicação. A gente aprende isso no segundo período de odontologia.
Não, tô brincando. A gente não aprende isso na faculdade, a gente faz isso por conta própria. Eu utilizo essa técnica para tirar a atenção do paciente para outra coisa. Às vezes até para irritar o paciente um pouquinho, para ele não sentir que eu tô ali fazendo um desgaste ósseo para tirar um dente ciso que está lateralizado, deitado, que eu não estou desgastando um dente, um esmalte dental que é muito duro, muito espesso ali, e ele ficar pensando naquilo que eu perguntei para ele e não imaginar o que eu estou fazendo na boca dele. Eu utilizo essa técnica. Às vezes eu faço perguntas para o paciente que ele tem que pensar naquilo e imaginar. Justamente para tirar o foco dele do que realmente está acontecendo. Isso aí entra um dos principais pontos que eu aplico no meu consultório. Eu não trato dente, eu trato pessoas. E pessoas querem conversar, querem saber tudo. E quando eu termino, agora eu faço isso, tá? Quando eu termino, eu falo, pode responder. E eu dou o tempo para o paciente responder, e eu converso sobre aquele assunto, tá? Tem um vídeo que viralizou na internet, um meme, né? Que justamente isso, o dentista conversa. A hora que ele termina, ele fala pro paciente, pode agendar seu próximo horário lá. E não dá mais atenção pro paciente. Não, você tem que perguntar, mas tem que dar o tempo pro paciente responder também. Eu tenho combinado. Quando eu saio do dentista, depois eu mando os áudios respondendo tudo. Aí daí no próximo ela continua falando comigo a partir do áudio. Assim. O diálogo entre o paciente e o WhatsApp. Mas isso acho que é bem importante. Sempre que a gente já trouxe neurologista, a gente já trouxe psicólogo. Justamente porque todo mundo fala, é tudo na cabeça, a cabeça tem que mandar, a cabeça tem que ajudar, a cabeça é isso. Então, realmente, se você parar para pensar, se você tem até um estudo em relação a isso, de dor, que é feito há muitos anos atrás, que você provocava dor no paciente com ele distraído. E o outro, você provocava dor no paciente, numa pessoa comum, só ela sentindo e olhando ali. A capacidade de resistência de quem está distraído é muito maior. O limiar de dor ele vai abaixar bastante por conta da distração mental, né? Por exemplo, eu estou aqui com o meu relógio, quando eu vou anestesiar o paciente, eu faço isso aqui, ó. O paciente olhar para o meu relógio, escutar o barulho do relógio, enquanto eu estou utilizando uma agulha. Isso é uma distração que eu costumo fazer bastante no meu consultório. É uma coisa meio senhorzinho Malta, assim, nossa, quem conhece esse personagem já se entrega. É interessante isso, e falar que cuida de pessoas, né? Quantas pessoas chegam no teu consultório só para desabafar? Acontece, viu? Cirurgião, dentista, psicólogo. Nós temos essa disciplina na faculdade, né? Lógico que é algo bem resumido, mas nós temos porque nós tratamos, sim, pessoas. Semana passada, por exemplo, eu recebi um caso de uma paciente que eu percebi que ela só queria sentar ali na cadeira e chorar um pouquinho. Porque ela tinha feito outros tratamentos e não tinha dado certo. Aí eu esperei, ela chorou. Tudo. E numa segunda vez que ela veio... Aí ela veio para consultar. O que a senhora precisa mesmo? Tem casos de pacientes que chegam muito estressados. E eu deixo o paciente conversar, falo, dou atenção, tudo bem. Não passo preço naquele dia, nada. Numa segunda consulta, onde o paciente já chega e diz, oi doutor, tudo bem com a senhora hoje, né? Que bom que você está sorrindo, vem cá, vamos conversar, deixa eu ver o que você precisa. Melhorou. E resolve, isso ajuda bastante. Teve uma pergunta que chegou aqui que me chamou bastante atenção, que é o seguinte, que fiz o canal e agora não sinto nada no dente. Dizem que o dente está morto, é verdade? Não, o tratamento endodôntico ele não mata o dente, como dizem popularmente. A principal irrigação do dente ele é pela irrigação intracanal, mas ele continua sendo irrigado pela saliva, ele continua sendo irrigado pelo componente ósseo que tem em volta, toda essa irrigação em volta do dente. A gente tirou ali a principal irrigação dele, mas ele continua um elemento vivo dentro da sua boca. Você não vai sentir dor no dente, dor de cárie, mas, por exemplo, se for para tirar esse dente, você vai sentir dor. Se for para a gente fazer um desgaste ali muito grande no dente, você vai sentir que está mexendo. Se você apertar e empurrar o dente, você vai sentir, porque o dente continua vivo. Não com a mesma vitalidade de antes, mas é um tratamento que vem para melhorar e para salvar o dente. Agora a gente vai para as perguntas de vocês aí, que vem muito, né? Essa é muito boa. O antibiótico mancha mesmo os dentes, a Luciana?
Essa é excelente e eu vou decepcionar muita gente, inclusive muitos pacientes meus. Gente, ó, antibiótico não estraga os dentes. Antibiótico não mancha os dentes. Tem uma classe de antibióticos que praticamente está em desuso hoje, que é a tetraciclina, que o uso prolongado dela causa alguns manchamentos na parte dentinária e na parte do esmalte do dente. E esses manchamentos, alguns dentes, em alguns estudos, eram sim um pouquinho mais fracos, mas normalmente é mancha. O dente fica todo escurecido, todo manchado, ou às vezes uma mancha um pouco acinzentada no meio do dente. Mas não. Só se você usar tetraciclina durante muito tempo. Mas por que surgiu isso? Por que o pessoal fala muito que antibiótico causa... É outro mito, assim, que eu tinha certeza que era verdade. Mas não é. Olha, uma pessoa que faz o uso de um antibiótico por um período longo, ela está passando por um problema grande. E a cabeça dela fica focada só naquele problema. Ela esquece de se cuidar. Ela esquece de passar o fio dental, de escovar, ela esquece de ir no dentista. E isso sim gera outros problemas na boca. No mesmo motivo, pode ser que tenha até essa pergunta aí, porque essa também é muito boa. Tem um ditado que fala assim, um dente por um filho. Durante a gestação, meus dentes ficaram mais fracos. Não, durante a gestação os dentes não ficam fracos. Tá? A única coisa que acontece durante a gestação que afeta os dentes diretamente é que o sangramento geral de uma gestante ele fica um pouco maior. Isso pode ocasionar um pouco mais de sangramento na gengiva, mas não enfraquece os dentes. Porém, durante a gestação, as mães se preocupam muito mais com o bebê, com a saúde do bebê, do que com a saúde delas. Né? E esquecem da saúde bucal. E aí entra o mito que gestante não pode fazer tratamento odontológico, que não pode ir no dentista, que não pode fazer anestesia, que não pode fazer raio-x. Como que não pode? Não pode ficar com infecção na boca. Sim. Não pode ficar com problema na boca. Outra, eu tenho certeza que essa apareceu e já vou responder ela. Gestante pode fazer tratamento dentário? Gestante deve fazer tratamento dentário, tá? Faça um pré-natal odontológico e durante a gestação vá no dentista. Se for preciso tratar um canal, fazer anestesia, fazer raio-x, faça. O dentista ele vai saber a forma correta e o que deve ser feito. Em alguns casos muito pontuais, onde o médico que está acompanhando essa gestante fazer, para mim no caso, por escrito, não se deve fazer esse tratamento, eu não vou fazer esse tratamento. Mas aconteceu comigo nesses 11 anos de odontologia uma vez. Uma vez só, o resto tem que manter. Todas as vezes. E aí já é uma outra pergunta, de quanto em quanto tempo eu devo ir ao dentista? Vamos lá. A Associação Brasileira de Odontologia recomenda-se que se vá ao dentista de 6 em 6 meses. Qual que é a minha conduta que eu tenho no meu consultório? O paciente veio, fez um tratamento, organizou tudo, tá tudo beleza. Eu peço para ele retornar com 6 meses. Retornou com 6 meses, o paciente não teve nada de recorrência. Aí eu pergunto para ele, o senhor quer retornar com 6 meses ou com 1 ano? 1 ano vai ser o suficiente para pacientes que sabem se cuidar, paciente que sabe que não tem problema, alto índice de problema bucal. Porém, se ele quiser, eu recomendo que ele vá de 6 em 6 meses. Em alguns casos, eu peço para o paciente vir de 3 em 3 meses. Por conta do acompanhamento, o paciente às vezes não sabe se cuidar ou tem um alto índice de problema bucal. Para a maioria das pessoas, de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses. E aí tem aqui, Laura lá do Morada do Sol, minha filha toma leite com achocolatado de madrugada. Qual o risco de desenvolver cárie? Morada do Sol, já atendi lá, viu? Já? Ainda Mangalô, região muito boa ali, viu? Vamos lá. Tem um ditado que é a cárie de mamadeira, que seria o quê? Quando a gente dorme, a salivação diminui. E o que protege o dente no dia a dia é a saliva. Se a salivação diminui, nosso corpo, nosso metabolismo no geral diminui. Se o nosso metabolismo diminuiu, as bactérias vão ficar livre, leve e solta para trabalhar na nossa boca. Se antes de dormir eu vou lá e tomo um achocolatado que tem açúcar, que é um pouco ácido, porque ele tem uma leve ácido. O leite é Isso, o leite um pouco ácido ali. E que é escuro, pigmentado. Eu vou ter 3 problemas. O ácido vai abrir os poros do esmalte e da dentina, os microporos do esmalte, e vai chegar na dentina. O carboidrato, a bactéria vai estar ali, ela vai pegar esse carboidrato, vai trabalhar para gerar mais bactérias e os pigmentos vão manchar o dente. Pá, esse pedaço... É um problemão, viu?
Esse pedaço eu espero que minha filha esteja assistindo. Antes de dormir, gente, a última coisa que se deve fazer antes de dormir, que eu recomendo para os meus pacientes, padrão ouro. Vou escovar depois do café da manhã, depois do almoço e antes de dormir. Escovar 3 vezes por dia. Ah, mas eu saí à noite, fui para a igreja, eu não comi nada. Precisa escovar de novo? Precisa. Então vai ser 3 ou 4 vezes. Você vai escovar antes de sair. Antes de dormir é a última coisa que você faz. Não, mas eu escovo e depois eu tomo água. Não está errado, mas o ideal é que você escove e vá para a cama. Por quê? Vou escovar com creme dental que tem flúor. Eu vou limpar os meus dentes com a escova, limpei tudo com fio dental, escova. O flúor do creme dental vai ficar ali na minha boca trabalhando mais uns 30, 40 minutos. Se eu tomo água, eu já removi grande parte desse flúor. Se eu como alguma coisa, aí quebrou o processo. Pois é, inclusive eu brinco muito sobre a questão de ler a bula, né? E aí, se você ler a bula, digamos assim, da pasta de dente, tá lá, né? Que você não deve ingerir líquidos e nem comer nada há pelo menos 30 minutos após a escovação. Então é por isso. Eu achei até que não, é o flúor que fica... Voltando até lá naquela questão, eu não pontuei isso e isso é muito importante. Creme dental comum com flúor. Flúor ele é um excelente agente de proteção. Ele promove a remineralização do esmalte da dentina. O que é a remineralização? Nosso dente está em uma constante desmineralização, porque a gente come, porque a gente mastiga, porque a gente conversa, porque tem bactéria em todo local do nosso corpo, praticamente, né? Não todo, mas nós temos bactérias. Essas bactérias elas consomem carboidratos e geram ácido e desgastam o dente. O flúor e a saliva vai lá e repõe, remineraliza. Então, se um creme dental tem flúor, ele tem o potencial de fortalecer essa remineralização, diminuindo drasticamente o índice de cárie. Se eu escovei e deitei, o flúor está ali, trabalhando, tranquilo, enquanto eu vou dormir. A Jana está perguntando, boa tarde, doutor, eu sempre tive uma dentição muito boa. Dias atrás, meu dente de baixo da frente está com um pequeno quebrado embaixo dele. O que pode ser? Um dos principais problemas que acometem hoje, isso está com cara de ser esse problema, né? Pode ser que a gente tem que fazer uma avaliação para ter uma certeza, mas um dos principais problemas que acontecem hoje no consultório odontológico é o bruxismo, que é o apertamento dental. Esse apertamento dental, ele às vezes fratura uma parte muito específica do dente, por conta do apertamento. Estou falando que é isso? Não, mas a gente tem que fazer uma avaliação para saber o que é, e tem uma grande chance de ser o bruxismo, de ser o apertamento, por conta disso. A Jana aí em casa, ela já sabe, se ela o pessoal reclama, aí é isso mesmo. Olha, tem uma boa pergunta aqui também. Mas, Jana, sempre vá ao dentista, mas provavelmente se você tem bruxismo, esse é só o primeiro, hein? Vai correndo. Vinagre de maçã substitui enxaguante bucal? Não, vinagre de maçã ele não substitui enxaguante bucal. O enxaguante bucal ele tem vários componentes ali, inclusive o flúor, né, que vai agir pontualmente no dente. O vinagre pode ajudar em alguns casos? Pode, mas para utilizar no dia a dia não é recomendado. Boa tarde, doutor. Eu fiz um canal e um bloco num dente que já era feito canal há 11 anos. E agora, há 4 meses, refiz o canal e o bloco, mas acabei tendo que extrair. É normal isso? Vamos dizer que não é normal, mas é algo que é comum, que pode acontecer. Porque assim, se você mexeu já... Primeiro que normalmente quando o paciente chega a fazer um canal e um bloco, que é o que a gente chama hoje de canal, pino e coroa, provavelmente ele já teve uma cárie, aí depois ele teve uma cárie maior, aí depois ele teve que tratar o canal e fazer uma restauração, depois ele teve que fazer um pino e uma coroa, o bloco, e depois ele teve que refazer tudo isso. Então assim, acaba que a estrutura dental está muito abalada, isso pode acontecer. Mas, se eu tenho um dente que precisa ser refeito esse tratamento, eu devo refazer? Deve, porque a gente deve priorizar sempre manter o máximo o dente. Mas, infelizmente, quanto mais você vai mexendo, a tendência é que o dente fique mais frágil. Certo. E aí ela pergunta se a solução mesmo é o implante agora. A gente teria que avaliar em consultório, ver o raio-x, para ver se realmente não dá para salvar. E olha que hoje a gente faz
usando a força de expressão, a gente faz milagre no consultório e salvando muitos dentes, tá? Sim, é verdade. Tem é casos verdade. aí, às vezes, o paciente, um dente que tem 2 raízes, hoje na odontologia tem dentistas que conseguem extrair uma raiz, manter a outra raiz e colocar um pino em cima e uma coroa em cima de uma raiz, onde o dente tinha 2 ou 3. Se sobrar só um pedacinho, Sim, já... tem casos que consegue fazer até isso, então tem que ser muito bem avaliado. Se de tudo, nossa, tive que extrair, vou ter que fazer implante. Implante é excelente. Desde que você não tenha o dente ou que tenha que extrair o dente, faça o implante. O implante é super seguro, faça com um profissional realmente qualificado. E assim, eu recomendo de olhos fechados, faça implante caso seja necessário. Tem uma pergunta que, inclusive, eu não sei o que é, mas ele pergunta o seguinte, aqui o Marcos pergunta, quando o dentiqueiro não incomoda, tem algum problema a não retirar? O pessoal chama o dente siso de dentiqueiro. Ah, é o siso. Dentiqueiro, dente queixado, dente do juízo, dente de cisne. Vamos lá. Tem alguns casos que a gente tem que remover mesmo ele não estando incomodando, porque ele pode chegar a incomodar. Eu faço bastante cirurgia de siso no meu consultório e assim, eu sou bem conservador. Se não precisa tirar, eu falo para o paciente, olha, não recomendo que você tire. Quando ele está ali, não está erupcionado, ele não nasceu e está bem retinho, vamos dizer assim, bem direto, às vezes a gente não precisa tirar. Se ele está um pouco deitado, qual que é a tendência do dente? Ele reabsorver o dente do lado. Ele entra dentro do dente do lado e com isso ele estraga o dente do lado e às vezes você até perde o dente do lado por conta do dente. Tem que ser feita uma avaliação pra gente, mas pode ser que não. Pode ser que pode manter. E quem quiser seguir o senhor, pode olhar ali, se despedir. Infelizmente estamos terminando, né? Ó, meu nome é Jenner Martins, esse nome complicado aí, você pode me encontrar lá no meu Instagram, lá tem todos os meus contatos, os locais de trabalho. Hoje eu atuo em Aparecida de Goiânia, no setor Morada dos Pássaros, na Bem-Estar Odontologia. Temos uma clínica em Iporá também, onde atendemos ali, eu e meu irmão. E lá no meu Instagram você consegue encontrar tudo lá, todas as informações. E eu preciso mandar um abraço, que vai ter esse momento. Pode preciso mandar um beijo, um abraço para minha esposa Letícia e para minha filha Esther, bebezinho de 3 meses. Estão me assistindo em casa. Um beijo, um abraço para vocês. E é isso aí. Até amanhã. Amanhã tem um especial com os melhores momentos aqui do programa. Segunda-feira a gente está de volta. Aproveite o final de semana com muita tranquilidade, hein? E bom final de feriado. Grande beijo. Até amanhã.